Glória a Deus, louvado ao nome de Jesus. Estou passando para estar deixando a mensagem da parte de Deus, que se encontra no livro de Mateus 24, Evangelho de Jesus, segundo e conforme escreveu Mateus, no verso de número 1, diz a palavra: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Glória a Deus. Aqui em Mateus 24, a Bíblia diz que Jesus estava dentro de um templo com os seus discípulos, porém, quando saíram de dentro do templo, a Bíblia diz que os seus discípulos, os apóstolos, aproximaram de Jesus para mostrar o templo, talvez pela formosura, pela boniteza do templo, mas porém Jesus ele não observa a formosura de coisas que não é valíveis, de coisas que não têm estrutura, que não pode ser derrubada, porque os discípulos aproximaram de Jesus para mostrar templo criado por mãos de homens, templo feito de cimento, massa, concreto, tijolos ou blocos. Porém, Jesus ele está preocupado com o templo a qual ele criou, com o templo do Espírito Santo, porque a Bíblia diz: vós sois o meu templo, vós sois o templo do Espírito Santo. Paulo diz para que nós viemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Porém, os discípulos ali foram alegres, os discípulos foram perguntar a Jesus: Não vedes tudo isso? Jesus falou para eles: Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí Jesus, ele deu um basta naquilo que eles colocou nas expectativas deles, por causa que eles acharam que aquele templo era de significado e importância, mas porém Jesus mostrou que não deveria se importar com o que estava construído por parte de mãos humanas, não deveria se importar com o bloco, com o tijolo, com coisas que são criadas por mãos de homens, coisas que irão ficar, coisas que são passageiras. Ou seja, Jesus estava mostrando para eles cuidar das suas próprias vidas, do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Jesus ele profetizou que não ficará pedra sobre pedra. No capítulo de número 24, o verso de número 2, isso aconteceu lá pelo ano de 66 a 70 depois de Cristo. O historiador Flávio Josefo, ele é uma fonte primária, uma fonte histórica, a qual ele descreveu que o general Tito, liderando os romanos, cercou Jerusalém, cercou a fortaleza Antônia, e depois que ter cercado Jerusalém e a fortaleza Antônia, ele vai escrever dizendo, o historiador Flávio Josefo, ele diz de forma sofredora, ele escreve este acontecimento, porque é notório que foi sofredor, porque foi notório que foi lamentável o que aconteceu no ano de 66 e 70 depois de Cristo, porque ele vai descrever esta história dizendo que eles cercaram Jerusalém, cercaram a fortaleza Antônia, e durante este período os judeus clamou ao Senhor. Portanto, a profecia já estava de pé, Jesus já havia profetizado: não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Ele vai escrever dizendo que eles entraram dentro da cidade, colocaram fogo no templo, colocaram fogo na cidade. Ele escreve que havia ali crianças, leigos, homens, velhos, havia muitas pessoas, sacerdotes, os judeus. Ele vai escrever de forma sofredora, descrevendo assim que com o barulho do fogo estava o clamor das pessoas, o grito das pessoas, o lamento das pessoas, o sofrimento das pessoas, tudo misturado com o barulho do fogo, ou seja, em uma só ação, em uma só menção. Isto aconteceu. Se você olhar Mateus 24 a seguir, depois Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, onde ele vai citar ou fazer menção, expressar o sermão profético do Monte das Oliveiras, a qual ele vai falar sobre os últimos acontecimentos, sobre os últimos dias da igreja na face da terra.
Porém, depois eu quero fazer um vídeo sobre os últimos acontecimentos a qual Jesus fez menção em Mateus 24 a seguir. Mas ele estava falando isso para os discípulos, porque o tempo está se aproximando, para que os discípulos não venham colocar prioridade no que o homem faz, no que o mundo oferece, mas, portanto, colocar prioridade, credibilidade na sua vinda ou na sua própria vida, para que naquele dia venha se encontrar conforme o Senhor virá buscar a sua igreja. Que Deus abençoe esta mensagem que eu preparei. Depois eu quero preparar uma mensagem acerca dos últimos dias, os últimos acontecimentos para a vinda de Jesus em Mateus 24, o sermão profético do Monte das Oliveiras. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.